Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Papo de Especialista Podcast e hoje é um dia especial, né? Como vocês sabem, a Lagoas é uma empresa de inteligência em reuso de água. Então, o que nós temos realmente são especialistas. E hoje eu estou aqui com o Michel Marni, nosso gerente de operações e engenharia, um grande especialista na área, e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse bate-papo. Vamos falar um pouquinho da carreira dele, do expertise, da trajetória, né? É sempre bom nós lembrarmos que por trás de um crachá existe uma história de vida. Então, e eu espero então que você curta esse conteúdo, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Michel, bom dia, né? Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui, a gente já trilha, né, a mesma estrada aí na Lagoas, mas eu queria te dar as boas-vindas à cidade de Araçatuba. Obrigado. Já está fazendo parte da minha história Araçatuba, né? É isso aí. Bastante. Bom, Michel, eu quero começar essa nossa conversa aqui fazendo uma pergunta simples, né? Quem é o Michel por detrás do título, né? Quem é o Michel por detrás do crachá? Legal. Bom, olá a todos, obrigado por esse convite, a gente trabalha junto, mas acho que a gente se vê pouco, né, devido à correria, e é muito legal estar participando aqui hoje e a gente poder falar um pouco sobre a minha história, né? Para quem não me conhece, meu nome é Michel Marni, eu sou engenheiro químico de formação, eu sou especialista em processos tecnológicos, focado na parte ambiental, principalmente focado na parte de saneamento pela USP. Sou mestre em processos químicos e bioquímicos, focado também em processos oxidativos avançados, que é o POA, que o pessoal conhece, e recentemente me formei agora também na especialização em ESG, né? Então eu venho sempre trilhando o caminho do meio ambiente, mas sempre focado ali no tratamento de líquidos, né? A gente fala água, efluente, todos os tipos de líquidos, a gente está ali focado para tentar atingir a qualidade necessária para os nossos clientes. Então essa é a minha formação profissional e eu venho trabalhando aí já desde 2009 no setor de tratamento e seguindo essa carreira. Te encontrei muitos anos atrás nos seus cursos, né? Aprendi muito sobre BR, naquelas palestras que você apresentava, e ali foi minha trajetória e até hoje estou aqui e hoje, coincidentemente, trabalho com você. Hoje é um bate-papo muito fácil, né? Eu queria, Michel, que você comentasse um pouco da sua trajetória no seguinte sentido, né? Esse conteúdo ele é visto por gente que está se formando, né? A gente recebe sempre no LinkedIn o pessoal querendo estagiar conosco, perguntando de oportunidades, né? Até externando o desejo de ser um consultor. Então, assim, a gente sabe que a carreira de consultoria, ela não nasce da noite para o dia, né? Então eu queria que você ressaltasse um pouco sua trajetória mesmo, assim, olha, né, porque a gente não nasce consultor, né? Eu acho que a consultoria, ela exige alguns cabelos brancos ou muitas vezes falta de cabelo, né? Eu sempre brinco porque há uns anos atrás me falavam assim, Luiz, você precisa virar consultor, você precisa ir para a consultoria. Eu dizia, olha, eu não tenho cabelos brancos suficiente ainda. Então, eu queria que você dividisse conosco, mas principalmente para esse jovem engenheiro que está nos escutando, para o jovem universitário que está seguindo uma carreira ou almeja uma carreira na área de meio ambiente, como que foi um pouquinho esse trilhar aí? Né? Eu sei que você já tem uma história, sua família tem uma história com saneamento, né, com equipamentos para saneamento, então eu queria que você ressaltasse um pouco da sua história nesse sentido. Não, perfeito. A trajetória ela sempre tem que começar literalmente ali do berço, né? Então assim, por quê? Porque quando que eu entrei nessa área, eu não saí, apesar de a minha família estar dentro dessa área, eu não cheguei já no projeto, eu não cheguei já desenvolvendo equipamentos, eu fui para o Jortest. Então eu comecei ali no início, na base da formação, para você conseguir chegar em algum lugar no projeto de tratamento. Então eu fui para o laboratório. Eu fazia o quê? Jar-teste, processos, medições, pesagem, para conseguir chegar e trazer dados para entrar no processo, entrar no projeto. Então, literalmente, comecei, onde pode fazer um ser redundante, mas do início. Então, fiquei um bom tempo ali aprendendo como faz jar-teste, aprendendo como funciona o processo de coagulação, floculação, sedimentação.
E fiquei, eu acredito que uns bons meses fazendo isso e só isso, nada mais além disso, né? E apoiando na parte administrativa de uma empresa muito pequena, familiar, que era uma empresa de assessoria no começo, hoje é uma empresa que faz equipamentos, mas iniciou também pequena ali, trabalhando dessa maneira. A partir dali, eu criei minhas pernas e fui desbravar o mundo, e aí sim eu comecei a trabalhar com projetos, aprendi muito na empresa familiar e fui trabalhar com projetos, e fui para uma área de saneamento focada mais na questão governamental. Então eu trabalhei em projetos como Água para Todos, projetos que perfuração de poço, como água doce, focado nesse tipo de tratamento, né? E depois, eu trabalhando nessa parte de projeto, comecei a entrar com osmose reversa, ultrafiltração, que era uma das linhas premissas dessa empresa que eu trabalhei, e fiquei por um tempo. Logo depois disso, eu saí dessa empresa e fui contratada por uma outra, na verdade eu virei um PJ, e comecei a prestar assessoria para algumas empresas, e uma delas foi a Vatem, que é a Versace, desenvolvendo também sistemas de ultrafiltração portátil, né? Porque como eu saí dessa linha governamental, o pessoal começou a desenvolver soluções para pessoas que tinham água de chuva, para pessoas que tinham água de açude, que não tem água no Nordeste principalmente, pudesse ter uma água de qualidade. Então a gente desenvolveu, através de uma parceria na China e nos Estados Unidos, um filtro de ultrafiltração, que existe alguns similares, que são os canudos, as bombinhas da mão, para essas pessoas conseguirem tratar essa água e potabilizar e ela poder consumir. E eu fiquei um bom tempo nisso trabalhando, peguei outras assessorias referente ao apoio como Cacau Show e outras empresas, e segui nessa vida. Depois eu entrei numa empresa que é bastante conhecida, que é o Aquapolo. Eu saí totalmente da área de projetos, que era quando se tinha conforto, e virei a chave para de operações. E lá eu fiquei como responsável técnico por 3 anos e meio, operando o Aquapolo, que é uma das maiores plantas de reuso de água, e voltei para o meu berço agora de projetos dentro da Lagos, né? Então, estou de novo em projetos, a gente está trabalhando diversos projetos aqui referente a reuso, que é o nosso foco, nosso métier. A gente trabalha com efluência de complexidade, que é o que a gente gosta. A gente gosta dos problemáticos. Gostamos dos rejeitados. Dos rejeitados, dos problemáticos, porque isso traz desafio e esses desafios nos alegram, né? Então, é o que a gente mais gosta de trabalhar. A gente gosta das buchas, como a gente acaba brincando. Então, esse trajeto do universitário, de quem está começando principalmente, você que está na faculdade, o principal é colocar o pé no chão, que você não vai para uma parte de projeto, você não vai ser um sênior, você não vai passar por um cargo alto se você não trilhar os passos básicos. Você tem que ter o conhecimento básico, né? Você tem que aprender o step by step, que a gente fala, né? Passo a passo, para você chegar lá na frente e conseguir fazer um balanço de massa adequado, você conseguir entender as necessidades, você olhar o parâmetro e saber o que está acontecendo, identificar, porque mesmo quando você pega alguns relatórios de tratabilidade, alguns relatórios, você precisa ter o discernimento para saber se aquela informação é coerente ou não. Eu quero até te interromper um pouco, não saindo do roteiro, mas fazendo um link, né? A gente percebe muito que hoje em dia falta conhecimento básico, né? Você tocou em 2 pontos que eu quero destacar. Quando você menciona que você começou fazendo jar test, e agora no final que você mencionou o seguinte, olha, quando a gente pega um laudo de análise, né, precisa ter senso crítico para saber que as coisas, né, os parâmetros que estão ali reportados, se eles fazem sentido entre si ou não, né? Quantas vezes a gente pega um laudo, né, eu vou dar um exemplo, em que a DBO é maior que a DQO, por exemplo, né? Então, eu queria que você ressaltasse uma coisa, né? Como às vezes é importante a gente saber o básico, dominar o básico, né? O que você tem a falar sobre isso hoje, que você, dentro da Lagos, contrata empresas, contrata outros consultores, contrata engenheiros, né? O que você tem sentido, por exemplo, falando um pouquinho de conhecimento mesmo, né? De alicerces, né? Educacionais. O alicerce é muito importante quando você está desenvolvendo um projeto, né? E como que você adquire isso? Não é só na faculdade, é no seu trajeto profissional. Você vai aprendendo isso conforme você vai trabalhando. Teoricamente, eu sou novo no ramo, né? A gente conhece diversas pessoas aqui no nosso network. Eu, com 13, 14 anos, sou muito novo de conhecimento perto das pessoas que existem no meio de saneamento. Mas essa construção é importante para você ter justamente esse senso crítico. E essa geração que está vindo agora,
ela precisa colocar esse pé no chão que eu falo para entender que ela precisa passar, conhecer um jar test, ela precisa para um laboratório identificar os parâmetros, conhecer o que são aqueles parâmetros, ter esse senso de correlação. Se um TOC ou um corte, como a gente fala aqui no Brasil, ele está zerado, não pode ter DQO, não pode ter BO, ele tem que ter essa noção. Ou até mesmo erros de laboratório. A gente pega muita análise, que uma semana de análise composta, você pega lá num dia, nunca deu óleos e graxas. De repente, um dia deu OG, 50 ppm. Gente, numa piscina, num lago gigante, como que pode ter dado aqueles 50 ppm? E aí você olha as outras análises, justo no mesmo dia, todos os pontos deram óleos e graxas. Opa, algo está errado. Sim, muito provável que aconteceu. Um erro de coleta, uma contaminação, um erro de análise, algo aconteceu. Então aquele valor está discrepante e essa pessoa tem que ter esse senso crítico para conseguir definir isso e chegar e falar assim, ó, peraí laboratório, o que aconteceu aqui? Vamos conversar, vamos refazer essa análise, tem algo errado. Então, como que você adquire isso? Só trabalhando, ganhando experiência, trilhando passo a passo para você ter essa capacidade de olhar e saber. E não só para isso, a gente fala em critério de bomba, em critério de projeto, você vai tendo coisas que você só vai entendendo com experiência. Se eu falar para você, qual que é o tempo mínimo de transição hidráulica para uma equalização? Você fala, opa, é tanto. Por quê? Porque a sua experiência te ensinou a isso. Né? E isso o livro não ensina. Algumas coisas o livro não ensina, e é a experiência, é a troca de informação, é o network com pessoas mais experientes que vão te capacitar. Aprenda a escutar. As pessoas experientes estão aí para te ensinar. Por isso tem um trajeto, por isso você começa com um júnior até você chegar ao sênior, porque essas pessoas já trilharam esse passo e estão ali para te apoiar. Estagiário é importante, né? Estagiário é muito importante para você começar a adquirir vivência enquanto você está se formando, até para você reconhecer, por exemplo, que áreas, né, você é deficiente. Né? Puxa vida, eu fiz esse estágio aqui, mas eu senti que me faltou esse expertise, né? Aquele conhecimento. Né? Eu acho que isso é muito importante. No estágio você pode adquirir esses feedbacks, né, muito sinceros. Né? Porque ninguém tem preconceito de ser estagiário, né? Você pode falar. Isso é uma coisa importante que as pessoas hoje têm receio. Se você não sabe, pessoal, você está aprendendo, você está desenvolvendo, independente do nível que você está dentro de uma empresa, pergunte. Alguém sabe. Você tem que perguntar, não tenha vergonha de perguntar. Você tem que saber perguntar, porque uma pessoa vai te guiar e você vai ter uma assertividade, você vai aprender. Não saber é normal, ninguém sabe tudo. Então, mas você tem que ser humilde o suficiente de saber perguntar para aprender e depois ensinar a outras pessoas. Então, isso é fundamental para você, estagiário, para vocês que estão começando na área, porque é o momento de você aprender, é o momento de você perguntar, você não sabe nada e você está ali para aprender. O estágio é para isso, para você adquirir conhecimento, para você aplicar o que você aprendeu na escola, que é só básico, teoricamente, e você põe em prática e adquirir conhecimento. Então, pergunte, é muito importante isso. Eu queria te fazer uma pergunta agora, né, já que nós estamos falando de construção de carreira, eu vou adiantar essa pergunta, eu ia te perguntar um pouquinho sobre tua vivência com a maior planta de reuso, que eu acho que isso é algo muito bacana no seu currículo, pouca gente tem. Qual foi o momento em que você decidiu, por exemplo, nesse trilhar, né, nessa carreira que você está construindo, por exemplo, voltar para a área de consultoria? Né? O que te atraiu para essa área? Por que você falou, não, eu tenho talvez a oportunidade, que eu me lembro, né, quando a gente estava conversando sobre tua vinda para cá, que você tinha outras oportunidades, estava em outro lugar, inclusive. O que te levou a decidir a se envolver de novo com o problema? Porque consultoria é isso, né? Como a gente falou, a gente toma conta dos rejeitados, né? Tudo aquilo que é projeto ou dificuldade que muitas empresas estão declinando, a Lágruas está pondo a mão e tentando trazer solução para o cliente. Né? Então, fala um pouquinho disso aí, como que foi essa guinada, né? Esse movimento de volta para as suas raízes, né? Uma empresa de assessoria, de consultoria. Eu acho importante eu falar quando eu entrei na Apollo, nessa empresa, eu nunca deixei esse lado projetista, consultor de lado, né? Eu fui para operação, mas aquela questão de resolver problemas sempre fica no seu ser.
Então, quando que eu entrei lá, eu tive oportunidades, eu agradeço isso à diretoria, que sempre permitiu eu desenvolver as coisas lá. Então, na Aquapolo eu comecei a desenvolver vários problemas que tinham, eu comecei a desenvolver soluções e trazer soluções inovadoras para lá, como foi o último caso da monochloramina para osmose reversa. Então, isso sempre foi irrigado em mim. E como que você trabalha com resolver problemas, você trabalha com consultoria, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu entrei no Aquapolo sabendo que eu já tinha um tempo para sair. Então, eu entrei ali para aprender, enxergar o olhar que eu não tinha de operação, porque quem vende projetos é muito importante conhecer a operação, porque é quem vivencia, é quem sabe os problemas, a gente calcula, mas na hora que você está operando não é a mesma coisa. Então, assim, a vivência e a operação me trouxe uma visão muito boa para eu aperfeiçoar a minha área de projetos. E isso foi incrível. Eu consigo enxergar hoje a necessidade. Então, quando que eu entro, você também, a gente entra nas empresas, eu falo assim, o que a gente fala? Eu quero escutar operação. Operação, independente se a gente vai atender o seu sonho ou não, aqui é o momento de você abrir o seu coração. Então fala o que você precisa, fala o que você sente, porque é fundamental entender a sua necessidade de quem está vivendo um tratamento, ou quem precisa tratar, está passando, para eu conseguir fazer o projeto ideal para quem vai tocar o dia a dia. A gente atende muito grupo de engenharia, mas o cliente deles é o processo e é nosso cliente também, não só o cliente de engenharia. Então, essa raiz de projetos nunca saiu de mim. Foi um tempo realmente necessário ali para eu adquirir mais conhecimento e voltar para a minha vida. Tanto que as próprias pessoas de lá, a diretoria e todo o pessoal se enxergava isso, assim, Michel tem um tempo aqui, ele vai fazer, tem que fazer, vai chegar uma hora que isso vai acabar, resolveu bastante coisa. Quando os desafios terminarem, ele vai voar, ele vai voar. E sempre tive esse apoio e agradeço muito, pessoal, espero que vocês estejam vendo, toda a equipe de operações e toda a equipe lá na Aquapolo, e principalmente da Sabesp também, que é uma parceria, eu tinha muito contato, nesse apoio, essa liberdade que me deram de fazer o que eu sei fazer, que é projetar e trazer soluções. E graças a Deus, eu consegui trazer muita coisa para a Aquapolo. E eu quero aproveitar, porque como nós estamos em casa, a gente não tem aqui problema de fazer propaganda, um pouco. Na semana passada, eu estava na Ladir, no Chile, e a gente estava discutindo com alguns operadores do Brasil que a gente sabe que a ideia do Aquapolo será replicada mais cedo ou mais tarde em outros locais. A escassez hídrica em determinadas regiões do país é uma realidade. O Brasil é conhecido como um país de muita água, mas é muita água de maneira mal distribuída. E o que eu estava comentando, e isso para mim é motivo de muita alegria, é até um orgulho, dizer que a Lagos ela tem um olhar de consultoria que excede o olhar do projeto. E você é esse cara que traz para a gente, principalmente essa visão da gestão operacional. Como construir um projeto olhando também, não exclusivamente, mas também quem vai operar do outro lado. Então, essa visão é muito importante. E essa visão adianta, na análise de risco, muita coisa que o projetista, em essência, muitas vezes não enxerga. Não consegue enxergar porque nunca viveu. Eu comecei minha carreira também numa companhia japonesa, a Shinomoto, lidando com uma ideia de tratamento biológico, o quê? Montando equipe, gerenciando laboratório e tendo que conviver de segunda a segunda com a rotina operacional. E cada dia é uma surpresa. Às vezes a amônia, que é quem trabalha com efluentes, que tem nitrogênio amoniacal e está com biológico, convive com essas questões. Então não é que a gente fala assim, problema as pessoas criam na cabeça que as pessoas vão fazer algo de errado. Não, a operação em si todo dia tem pequenos BOs para a gente resolver. Mas isso é interessante, nós temos um grupo na Lagos bastante multifuncional, compostos de projetistas em essência, pessoas que conhecem tecnologia de maneira profunda e também pessoas que conhecem gestão operacional e como fazer uma planta de reuso, principalmente, andar em especificação, mesmo com os desafios no afluente, ou seja, águas acima. Como que a gente traz isso? Então isso é legal, porque nós conseguimos trazer
da vivência operacional, elementos muito importantes para o projeto, né? Isso é muito legal. E falando já que você tocou, né, no Aquapolo, foi nominal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como é o Aquapolo, né? Talvez muita gente já ouviu falar, né? Mas nunca teve uma visão, até por um lado, de um especialista, né? Então, fala um pouquinho pra gente como que é a configuração, né? Quais tecnologias estão ali envolvidas, os tipos de membrana, né? Qual foi a ideia por detrás, até para que você que está nos ouvindo, que ainda tem dúvidas sobre como fazer reuso para fins industriais a partir de águas residuais municipais, né? Abra o seu coração aí, escute um pouquinho aí que o Michel tem muito a falar, né? De dentro para fora, de um cara que conheceu ali, né? Não apenas do vídeo institucional, mas do dia a dia da planta. Fala um pouquinho para nós, Michel, como que é, né, essa beleza de planta que realmente, esse exemplo a ser seguido que é o Aquapolo. O Aquapolo é um projeto pioneiro quando a gente fala de reuso nesse volume para a indústria, né? O Aquapolo foi concebido para ele tratar o efluente da Sabesp, o efluente, e esse efluente tratado seria enviado para o polo petroquímico de Cacoal, né? E ele é um projeto excepcional, ele foi bem construído, foi bem projetado, houve testes pilotos pelo período, isso é bem importante falar, não saiu simplesmente em papel. De um Erlenmeyer direto para a prancheta. Não foi direto para a prancheta, houve um teste piloto, foi instalado lá dentro da própria Sabesp e rodou por um tempo, avaliando a tecnologia de ultrafiltração. E que ultrafiltração eles usam lá, Michel? Hoje eles estão utilizando a filtração Chevron-Oka. Né? São 8 trens, e tem a capacidade expansiva para 9 tanques, né? Para você colocar e expandir para até 1000 litros por segundo, e cada tanque tem em torno de 8 módulos de ultrafiltração. Viu? É um projeto gigantesco, se não me engano ele é o maior da América Latina e um dos maiores do mundo, antes desse quesito de reuso. E como que funciona o processo lá? Então a Sabesp é a ETABC, ela está fazendo o tratamento das águas residuárias dos municípios. Essa água é recebida e ela é descartada no córrego dos meninos, e parte dessa água, uma pequena parte dessa água, o Aquapolo faz a captação. Né? Eu não vou citar números porque a Sabesp vira e mexe e está alterando essas vazões, mas a Sabesp na época que eu trabalhava, ela estava em torno de 3.500 litros por segundo, e o Aquapolo estava puxando em torno de 600, 700 litros por segundo. Né? Então realmente é uma pequena parte do volume que a Sabesp trata, o Aquapolo puxa para fazer o tratamento. Então, o tratamento ele inicia com a proteção das membranas e do sistema. Como? Filtração. Né? Filtração simples. Lá no caso, eles utilizam uma filtração por filtro disco, né? E isso retém uma partícula até 400 micras. Então, essa água é filtrada, ela segue para o reator biológico, onde ele passa por uma câmara NOx e segue para um sistema carrossel. Qual que era o principal problema ali, o foco principal? Era fazer a remoção do nitrogênio amoniacal. Né? É o problema de sempre ali referente. Só que tem alguns desafios, né? Porque para você remover nitrogênio amoniacal e você ter uma água tratada, você precisa de carbono. Então aí começam algumas coisas interessantes, que hoje existem vários nomes técnicos, mas existe o complemento de carbono por água de resíduo de cerveja. Então as cervejeiras lavam as garrafas ou produtos vencidos, enviam para o Aquapolo para fazer essa injeção de carbono dentro do tanque e você conseguir melhorar a sua eficiência. Isso é uma coisa muito legal, né? A minha especialização é em remoção de nitrogênio e assim, de maneira em torno do mundo inteiro, né? Fonte externa de carbono muitas vezes eram fontes que a gente chamava limpas. Sim. Metanol, etanol, glicerina, né? E eu vejo nisso já no Aquapolo um caráter inovador. Sim, né? Pegando produtos vencidos ou até mesmo água residual da indústria da cerveja utilizando como fonte de carbono externo, né? Exato, então você tem já uma parceria sustentável. Você está seguindo um rejeito que para eles seria tratar e descartar. Gastar dinheiro, com aeração, com uma série de processos. Se torna um produto para o Aquapolo. Tem um custo bem interessante porque é só o transporte. Né? O Aquapolo foi concebido dessa maneira para utilizar etanol, ou utilizar o primário da própria Sabesp carregado, mas buscando melhores soluções, chegou-se
essa parceria de cervejeiras, de suco, né? Teve até um dia que eles receberam um suco de uva que o reator ficou cheirando babalu, né? Que cheiro doce, foi até engraçado esse dia. E aí ele segue para essa câmera anoxa, passa para esse sistema carrossel, né, que vai controlando toda a aeração, ele fica rotacionando, que é o princípio, e ele cai para as membranas de filtração de fibra oca. É um processo físico normal, faz essa filtração, e aí que estão algumas jogadas. O Aquapolo tem diversos contratos, né? Ele tem um contrato de qualidade na entrada e qualidade na saída. A qualidade da saída foi baseada pela qualidade que o polo precisa. E o polo ele precisa de uma condutividade controlada. Né? E aí que está a jogada, porque assim, você precisa de osmose para remover essa salinidade da água. Né? E só que você não precisa remover 100% essa salinidade, porque a necessidade de redução da condutividade ela pode ser feita por blend. Então assim, o esgoto ele tem uma condutividade elevada, pela característica dele, só que você só precisa dar aquele pequeno ajuste para você atender a qualidade. Então o que foi pensado? Foi pensado em um tanque para essa mistura. Então só parte da água filtrada passa para o sistema de osmose reversa. E aí sim, lá na frente, você faz a junção dessas águas em torno de 25% a 30% para abaixar essa condutividade e enviar para o polo. Ou seja, uma planta feita à medida, né, onde o permeado da osmose ele é um diluente. Ele é que prepara a receita dessa água em especificação. Exatamente. Não só para condutividade, mas caso... para outros parâmetros. Algum parâmetro que você, numa questão de sazonalidade, você tem a concentração do meio do líquido do efluente primário da entrada, você consegue também arrumar caso esse volume passe pela ultrafiltração, esse composto passe pela ultrafiltração. E aí começam as diversas jogadas principais, porque não tem algum subsídio, quando você entra na água industrial, você não tem subsídios que existem para o saneamento, é diferente, você tem alguns impostos. Então onde que você começa a ganhar competitividade? Fator energético e fator químico. Então a briga ali sempre é esse cenário, reduzir a energia, por isso que lá trabalha com membranas de baixa pressão, buscar manter a membrana o mais tempo possível com a pressão baixa para conseguir ganhar, trabalhar em sazonalidade, saber manipular as membranas, como você vai trabalhar com skid, e aí existe toda uma logística de operação para conseguir atender a questão do fator energético. Para ser uma planta viável, né, no sentido econômico, né, é uma planta que exige autoconhecimento de engenharia, né? Praticamente mesmo um consultor operador. Né? Cada dia a gente sabe que o esgoto não é fixo, ele sofre com a sazonalidade, com períodos de chuva, né? E é por isso que você precisa ter muito conhecimento técnico. Né? Eu me lembro de uma das vezes que eu visitei o Aquapolo, né? Você já tinha todo um esquema, você ainda estava lá, de normalização, por exemplo. Né? Sim. Né? E é isso que eu queria até aproveitar para que você comentasse um pouco, né? Como é importante você ter, no caso, que às vezes as pessoas me perguntam, como manter uma planta de membranas saudável, né? Operando bem, né? E especificamente sobre as osmose reversa, a gente sempre fala, olha, você precisa ter uma filosofia de operação baseada em normalização de dados, né? E às vezes fica, mas o que é isso, Luiz? O que é uma normalização? Então deixa eu só fazer um adendo, você aí quer saber um pouquinho mais sobre normalização de dados, nós vamos deixar o link fixado aqui nesse nosso bate-papo de um dos nossos cursos. Né? Nós temos um módulo específico falando de osmose reversa, um treinamento online, que você pode ver na plataforma da Lagoas Learning, e lá você vai entender o que é mesmo a normalização, mas o Michel já vai dar um pouco de spoiler para você do que né, essa técnica de controle, né, que vai te levar a ter uma planta de osmose saudável. Fala um pouquinho aí, Michel, pra gente. Eu acho que para você ter uma planta de osmose saudável, você tem alguns pontos a mais. Né? Primeiro, você tem que ter uma equipe operacional capacitada. Isso é super importante para o processo. Você tem que ter pessoas que entendam o que estão fazendo, entendam o que estão avaliando e entendam todos os princípios básicos da osmose. Ele tem que saber o que ele está operando. Ele tem que conhecer o que é uma pressão, ele tem que saber o que é vazão. E também uma possível equipe de manutenção que consiga te dar o suporte da maneira adequada. Porque se você perder um pressostato de uma membrana de osmose, sua normalização vai ficar comprometida. E você precisa ter esse feeling, né? A empresa tem que ter esse feeling, que
porque a manutenção tem que cuidar desse ativo e a operação tem que entender, enxergar os gráficos, conseguir identificar, porque se você vê uma normalização reta, alguma coisa aconteceu, né? Você vê qualquer instrumento analítico ali, online, reto, alguma coisa está errada. E isso é a necessidade desses dois fatores bem importantes. Você precisa de pessoas que façam manutenção e pessoas que acompanhem. Pessoas capacitadas, que sabem interpretar os dados que estão diante delas. Exatamente. Tanto para a osmose como a ultrafiltração, porque a hora que você começa a ver a pressão subindo, a pressão transmembrana subindo, você tem que ter ações e tentar identificar antes que ela colapse. Isso é fundamental. Então, uma planta trabalhando 24 horas, você precisa ter pessoas capacitadas e isso é o que eu sempre foquei lá. Tanto a equipe de manutenção e operação era totalmente capacitada e sempre busquei capacitá-los para que eles enxergassem o que era necessário. Então, está subindo a pressão, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o permeado da ultrafiltração? Então, é muito importante ele ter todo o conhecimento de cada processo unitário, para ele poder tomar a ação exata, porque às vezes só pode ser simplesmente um aparelho que está dando problema, ou realmente você está tendo problema uma passagem de sólido na sua ultrafiltração. Então você tem que ter eles têm que ter esse discernimento e ter material para conseguir acompanhar. E pensando em normalização, o Marco Polo ele segue isso, a questão que a gente segue com planilhas ainda, né? Ele segue com planilhas ainda, que é uma coisa importante, buscar falta no mercado. A gente está tentando trazer isso, não sei se ele pode falar, mas a gente está tentando trazer isso, um sistema de organização inteligente para você ter uma visão e informações mais claras. Em tempo real. Em tempo real. Porque hoje as pessoas pegam os dados, primeiro você tem que ter um historiador. Se você não tiver um historiador, você tem que anotar na mão, né? Então começa a dificultar as coisas e você tem que ir lá colocar todos esses dados diariamente ou no mínimo semanalmente nessa planilha, para você conseguir entender o comportamento da membrana e ver se ela está precisando de uma limpeza química ou não, ou entender o que pode estar acontecendo. Mas de maneira geral é importante ressaltar que, seja de maneira automática, online ou manual, a prática da normalização de dados e osmose reversa é extremamente importante. É ela que vai guiar a qualidade das suas membranas. Ela vai te mostrar o que você tem que fazer, qual ação você vai tomar, né? Para você conseguir esticar a vida dela o máximo possível, porque as limpezas são boas para voltar à pressão, é fundamental. Só que a limpeza em excesso também vai danificar a membrana. Exatamente, isso é uma coisa que me perguntam, mas qual que é a vantagem? A vantagem é o seguinte, quando eu tenho uma ferramenta de normalização, eu sei exatamente a hora que eu preciso limpar. Ou seja, nem a mais, nem a menos, na hora exata. Exato. Né? Uma das coisas que aconteceu lá era justamente a limpeza periódica. Quando que eu entrei, eu falei, não, limpeza periódica é muito bom, mas você tem um desgaste das membranas e não é isso que eu quero. Eu quero esticar ela, limpar ela no momento certo. Então foram as primeiras coisas que eu fiz. Vamos normalizar e vamos limpar quando não for necessário limpar. E aí, as membranas lá têm mais de 8 anos trabalhando e vivendo muito bem, e o pessoal acompanha isso, se trouxe esse padrão de acompanhar e garantir a qualidade da membrana. Isso já está muito bem estabelecido pela gestão antiga, e a gente só continuou e aperfeiçoou para que isso fosse continuado. Isso não pode se perder. Gente, osmose reversa, não percam isso. Isso é o coração do seu processo. Sigam para sempre. Eu sei que o pessoal começa, depois quer desistir, como você disse, tem o seu nível de demanda de trabalho, mas assim, manual ou automaticamente, não abram mão de fazer a normalização dos dados. Tem que ser feito. Michel, muito bom saber, né, como que as coisas, né, podem acontecer bem a partir de um projeto que é referência e que a gente sabe que anda muito bem. E já caminhando um pouco para o final do nosso bate-papo, eu queria saber a tua opinião, né, e que você deixasse registrado, né, um pouco da tua visão. Nós falamos de reuso, né, do uso de águas municipais que, na grande maioria dos casos no Brasil, ela é devolvida, às vezes, in natura. Em algumas ocasiões, que bom, ela é tratada, mas ela é devolvida para o rio. Só que a gente às vezes perde a referência de que o esgoto sanitário tratado é uma fonte de água interessantíssima. E nós estamos discutindo, eu estive na Aladir na semana passada, e isso foi discutido amplamente. Países como Chile, por exemplo, Israel, Singapura,
hoje fazem reuso para N finalidades, inclusive para potabilização, né? Então, qual que é a sua visão a futuro sobre as questões do reuso? Como você enxerga isso, né? Eu queria terminar esse nosso bate-papo com você falando um pouco dessa perspectiva de sustentabilidade, né? Do novo movimento de water positive, de positividade em água, né? Então, fala um pouquinho para a audiência, qual que é a tua visão pessoal sobre as questões do reuso? Esse é um tema complexo, né, no Brasil. O reuso, a gente já percebe que ele é fundamental para lugares que tem crise hídrica. A gente passou isso em 2014, 2015, quem lembra, em São Paulo, e tanto que grande parte de algumas empresas, como a gente falou da Aquapolo, optaram por comprar água que era fora do polo. E é fundamental para a solução hídrica a gente falar de reuso. E vou até mais além. Teoricamente, a gente, como você falou, a gente já faz reuso. A gente faz o reuso indireto, porque o esgoto in natura, ou o esgoto tratado dentro do rio, vai entrar no ciclo de água, e isso é um reuso indireto. Qual que é a diferença de você fazer uma tratabilidade? É melhorar a qualidade. Ter um reuso controlado. O reuso controlado, e você conseguir melhorar a qualidade dos corpos hídricos e da captação de água que vai para a população. Você pode abastecer mananciais com água de alta qualidade, né? O processo de ultrafiltração, nem vou falar de osmose, porque nem é o foco aqui. O processo de filtração e ultrafiltração consegue te dar uma qualidade muito superior a tratamentos resistentes que pode te trazer uma água potável. Por exemplo, para uso de irrigação. Irrigação, né? Isso que você comenta, eu acho muito legal a gente ressaltar, né? Porque existe na cabeça das pessoas, né, aquele conceito, mas onde já se viu tomar água de reuso? A verdade é que em vários casos do Brasil, nós já estamos tomando água de reuso, né? Da onde? Como que isso é feito? Simples. O município A lança esgoto in natura no corpo receptor, que vai chegar até o município B, que está fazendo captação de água. Exato. Então, ou seja, por diluição ou utilizando as capacidades de autodepuração do rio, mas de fato está havendo um reuso. E a gente sabe, como técnico, que vários poluentes não são removidos através de diluição ou através da própria ação do rio, né? Tem contaminantes complexos que precisam de processos bem controlados. Você citou logo no começo da nossa conversa sobre os processos oxidativos avançados, né? Hoje em dia nós estamos falando muito sobre microplásticos, sobre nanopoluição emergente, né? Os disruptores endócrinos, anti-inflamatórios. Então, assim, realmente fica aí para você que nos escuta essa reflexão, né? Que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, porque de fato, né, nós já estamos aí tomando uns goró de água de reuso. De água com medicamento e muita coisa, né? Assim, não é agora que qualquer pessoa que abrir a internet e pesquisar poluentes emergentes em cidades grandes vão ver que existe, já são encontrados na sua torneira esses poluentes. Mas esse é um assunto complexo e polêmico. Não vamos entrar muito a fundo nisso, mas qual que é a ideia do reuso? É justamente trazer a qualidade de água para melhorar esse corpo. Então, além de você esperar que o rio faça essa depuração, você já aplica uma água de reuso para você ter uma qualidade superior. E o próximo à cidade captar essa água já com uma qualidade bem melhor, né? Isso a gente falando de reuso indireto. E também a questão das indústrias, né? Para reaproveitar esse efluente que seria descartado e voltar ele para o processo. Grande parte você vai perder, mas é super importante visando a questão de sustentabilidade. E a gente acaba entrando nesse tema que hoje está bem forte, que é o water quality, porque o que é? Nada mais é que você tratar essa água com qualidade e jogar no rio ganhando como se fosse os créditos de carbono, né? Então você descarboniza e ganha crédito de carbono, e aqui você trata a água, coloca uma água com maior qualidade no rio e teoricamente geraria os seus créditos de água. Ou melhor ainda, né? Você, já que está tratando com alta qualidade, traz essa água para dentro do seu próprio processo. Esse é o ideal para você evitar exaurir, né, o recurso natural, ou seja, você está produzindo uma água e mantendo ela num circuito, entre aspas, fechado. Exato. E nem sempre as pessoas têm isso é uma coisa que eu falo bastante, que as pessoas pensam reuso, osmose reversa, ultrafiltração. Gente, não. Reuso pode ser simples, às vezes um sistema de coagulação, floculação
resolve o seu caso. O nosso caso, por exemplo, nós estamos tratando várias empresas da área de mineração. E nós estamos resolvendo uma série de problemas, né, principalmente na questão da remoção dos metais pesados, com tratamentos que são primórdios, né? 1800 e bolinha, físico-químico simples, né? Isso, obviamente, né, não nos julgue, né? A gente sabe da importância das membranas, nós somos defensores, mas cada caso é um caso. Por isso que somos uma empresa que vende inteligência, ou seja, tem soluções específicas para cada nicho. Mas é um critério, a gente usa a membrana, a gente defende, mas a gente defende a solução. Se a solução não cabe com a osmose reversa, não tem por que eu te colocar uma osmose reversa se você não está pedindo isso. Então, assim, é muito importante, eu friso bastante isso em rotas tecnológicas, que é o quê? Você tem que conhecer a sua água de entrada, você tem que saber o que você está entrando e você tem que conhecer a qualidade que você precisa. E com essas informações, a gente vai traçar essa rota. Às vezes é só uma diluição, às vezes é só uma filtração, às vezes sim, é contra-filtração, osmose reversa. E você tem que, através dessas duas qualidades, conseguir definir. Então, gente, reuso não é só membranas, não é só processo de estudo avançado, não é bicho de 7 cabeças às vezes. Há simplesmente um processo simples de filtração vai te trazer uma água de reuso que vai atender a necessidade da sua indústria e acabou. E aquilo já resolve o seu problema, você para de captar água do meio ambiente, ou até mesmo água potável, porque diversas empresas ainda usam água potável concorrendo com a população, ou seja, se a empresa tem uma importância significativa no processo dela, muitas vezes, esse é polêmico também, não sei se vai falar, mas muitas vezes a população vai ficar sem água para atender a indústria, por sérios riscos de explosão, ou outro tipo de risco financeiro, econômico, de diversas coisas. A água potável vai para a indústria e vai desabastecer a população. Então, como que uma empresa, uma indústria pensa no reuso, ela está não só sendo sustentável, ela está garantindo o seu processo e principalmente está devolvendo a água potável para a população. Exatamente. Isso é muito importante. É polêmico, mas é uma realidade, a gente sabe disso. Né? Então, eu não vejo problema a gente tocar nesse assunto, mas o recado foi dado, ou seja, o reuso é um caminho sem volta. Quando nós falamos de processos seguros, processos sustentáveis nesse sentido, e principalmente de garantia da água potável na mesa, na torneira de cada um de nós. Exatamente. O que você precisa, né? Você tem que chegar em casa, tomar um banho, você tem que se alimentar, você tem que tomar. Então o reuso é importante para a população. A sustentabilidade está aí. Então, assim, qual que é o primeiro princípio? É a dignidade humana. E para ter dignidade você precisa de água. Está lá. Todos os roteiros estabelecidos falam sobre isso. A dignidade humana é importante, para isso você precisa de saneamento básico. Então é fundamental, o reuso é um caminho sem volta e as pessoas, não só o governo, e todo mundo tem que começar a enxergar isso para você trazer essa dignidade, você trazer um mundo mais sustentável e parar de consumir água para a indústria, água potável para a indústria e tentar buscar essas soluções de uma forma mais controlada e com qualidade, né? Porque você tem um controle muito bom da sua forma de reuso. Muito bem. Michel, obrigado. Acho que foi um bate-papo muito propício, né? É sempre bom nós valorizarmos a prata da casa, né? E você que chegou até esse momento nos ouvindo, espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, né? E eu sei que esse conteúdo pode ser muito importante, né? Porque nós acreditamos realmente que através da educação contínua é que nós vamos trazer consciência, não só para a área técnica, né, da indústria, mas principalmente para a população, né, de que reuso, né, é algo fundamental. Conhecer e saber como fazer também é necessário, né, porque muitas vezes as técnicas são complexas, mas existe expertise disponível. Michel, para a gente terminar, eu queria que você falasse algumas palavras finais, né, que você gostaria de falar, né, se despedindo da audiência, né, nesse clima de gratidão aqui pela tua presença. Não, eu queria agradecer principalmente a Lagos por essa oportunidade. Eu estou muito contente em estar nesses desafios. A gente está com bastante desafios ultimamente, focado em reuso, focado em tratamentos complexos com classe 2, principalmente no ramo de mineração, entre outros pequenos projetos de reuso também, ultrafiltração. Então eu agradeço a oportunidade de voltar à minha raiz de novo e seguir com esse desafio, quebrar a cabeça e estar trabalhando aqui junto com vocês
nesse ano e nos anos futuros. E aproveito para também convidar, a gente falou bastante do Aquapolo, convidar o Márcio e o Fernando a estarem participando aqui. Acho que a gente pode convidá-los para falar sobre esse projeto, que é um projeto pioneiro. Vão existir outros e provavelmente baseado neles também, né, justamente até similares ao Aquapolo, mas ninguém melhor para falar sobre o Aquapolo que o Fernando e o Márcio aqui, referente a toda a história e toda a trajetória do Aquapolo. Né? Então, convido você, Márcio e Fernando, para participar aqui um dia com a gente, né, no podcast, só para falar sobre Aquapolo. Obrigado, pessoal. Bom, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo Papo de Especialista Podcast. Um abraço.